Você realmente intimida seu marido, Marcos? A pergunta de Rafael foi direta. Sim. Minha resposta foi curta. Fico curioso. Quão diferente você é da Regina? Rafael se aproximou. Eu gostaria de descobrir. Com essas palavras, eu gelei. Isso era cruzar uma linha. Mas ao contrário da minha vontade de recusar, meus lábios não se abriram. Nunca soube que existia algo assim em 15 anos. Lúcia, você ficaria comigo. Esta noite era uma sensação que eu também experimentava pela primeira vez. Sentir que havia uma pessoa que se encaixava perfeitamente. Sentir que não estava sendo rejeitada. Sentir-me reconhecida como mulher. A partir daquela noite, com o marido da minha amiga de 38 anos, eu me tornei uma traidora. Antes de começar a história, um like e sua inscrição nos dariam um grande apoio. Então, vou começar a contar a história agora. Dói? Não consigo. Nunca vou esquecer aquela noite de sexta-feira, quando o lamento de Marcos ecoou no quarto. Eu sou Lúcia Bittencourt, 58 anos, trabalho como diretora executiva em uma grande multinacional e sou casada há 10 anos. Foi meu segundo casamento, meu marido, Dr. Marcos Bittencourt, tem 52 anos. Ele é vice-diretor em um colégio de elite. Era uma noite de sexta-feira. Estávamos tentando nos aproximar no quarto. Eu e meu marido Marcos, depois de 3 meses. Na verdade, 3 meses. Já era um período curto, mas até mesmo isso exigia coragem para nós. Quando nos deitamos lado a lado na cama, o corpo de Marcos já estava rígido. Senti-o tremer sutilmente quando minha mão tocou seu ombro. Marcos, tudo bem? Vamos com calma? Eu disse com a voz mais suave que pude. Mas Marcos apenas acenou com a cabeça. Com os olhos fechados, começamos com cautela. Mas não demorou nem alguns minutos. Marcos de repente se contorceu e gritou. Dói! Eu realmente não consigo. Sua voz estava misturada com dor e uma espécie de desespero. Eu parei imediatamente. Era um padrão ao qual eu já estava acostumada. Marcos correu para o banheiro, ouviu o som da porta trancando e de dentro o som de soluços escapou. Fiquei sentada na beira da cama, sentimentos esfriados, autoestima desmoronada e o familiar sentimento de fracasso me invadiram. Estava cansada de contar quantas vezes isso havia acontecido. Era um padrão que se repetia há 10 anos. Nós nunca tivemos uma vida conjugal adequada. Meu corpo era muito grande e Marcos era muito pequeno. Para o corpo franzino de Marcos, a relação comigo só poderia ser uma dor. Marcos, sinto muito. Eu disse com cautela, parada na porta do banheiro. Mas não houve resposta, apenas o som dos soluços diminuindo. Saí para a sala de estar e me deitei no sofá. Olhei para o teto e pensei: este é o nosso casamento. Uma relação sem amor, sem intimidade, sem calor, apenas estranhos vivendo na mesma casa. Foi um casamento que decidi com muito mais cuidado, pois era o segundo. Mas o resultado era esse. Marcos também estava em seu segundo casamento. Acreditávamos que poderíamos entender e consolar as feridas um do outro. Mas a realidade era diferente. A incompatibilidade física havia dividido tudo entre nós. Nos primeiros anos nós tentamos, mas no final, Marcos desistiu. Ele começou a recusar a relação comigo por completo, e em algum momento começou a dormir em um quarto separado. Agora ele vive como se eu nem existisse. Ele se concentra apenas no trabalho da escola e, ao chegar em casa, fica apenas no seu quarto. Quase não há conversa. Você comeu? Sim. Volte cedo. Certo. ****. Isso era tudo da nossa conversa de casal. Deitada no sofá, liguei o celular. Vi uma mensagem de Regina. Ei, vem no nosso jantar de sábado esta semana, né? O Rafael ficou feliz que você vem, Lúcia. Regina Silva. Mesma idade, 58 anos. Minha amiga desde a faculdade, há 38 anos. Trabalhamos na mesma empresa, mas em setores diferentes, então não nos víamos com frequência. Ela se casou há 15 anos. E seu marido, Sr. Rafael Mendes, de 55 anos, trabalhava como gerente de clientes VIP, em um shopping de luxo. Regina era de estrutura pequena, mas trabalhava mais arduamente do que qualquer um. Sua ascensão foi rápida, e agora ela era diretora.
No entanto, o problema era que ela quase nunca estava em casa por causa do trabalho. Eu tinha ouvido que Rafael às vezes se sentia sozinho, mas isso era problema de outro casal. Enviei uma resposta. Claro, vou sim. Que horas? Venha por volta das 18 horas. Abaixei o celular e olhei novamente para o teto. Nenhum som vinha mais do banheiro. Marcos provavelmente tomou banho e foi para o seu quarto, amanhã de manhã. Ele se prepararia para ir ao trabalho como se nada tivesse acontecido, e eu também agiria como se estivesse tudo bem. Tomaria café da manhã e iria para a empresa. Nós vivíamos assim há 10 anos, mas o sentimento de desmoronamento no fundo do meu coração nunca se tornava familiar. Estou sendo completamente rejeitada como mulher. Toda vez que pensava nisso, eu sufocava. Na tarde de sábado, Regina ligou novamente. Venha hoje às 18 horas. O Rafael preparou muita comida. Enviei uma resposta curta e me troquei. Marcos não tinha olhado nos meus olhos desde o incidente de ontem e saiu cedo esta manhã, dizendo que iria visitar a mãe dele. Eu sabia que ele estava apenas me evitando. Cheguei em frente ao apartamento da Regina às 18 horas. Era um apartamento espaçoso, de tamanho ideal para um casal. Toquei a campainha e a porta se abriu. Que bom que você veio, Lúcia. Regina me recebeu com um sorriso brilhante. Regina, com cerca de 1,65 metros, era uma mulher elegante. Era difícil acreditar que ela tinha 58 anos, tão bem cuidada. O Rafael, ele está lá dentro. Entre. Quando entrei na sala de estar, Regina estava sentada no sofá assistindo TV. E aí chegou. Sim. Uau, que cheiro bom, hein? O Rafael preparou desde manhã. Nem sei o que ele está fazendo. Regina ainda não tirava os olhos da TV. Ela parecia exausta pelo trabalho. Regina, apesar de sua estrutura pequena, com cerca de 1,65 metros, sempre foi cheia de energia, mas parecia diferente ultimamente. Está com muito trabalho. Estou ficando louca. Tenho que viajar para a China na próxima semana. De novo. Não tem jeito. Preciso ganhar a vida. A mesa já estava posta com a comida. Era visível que Rafael havia preparado tudo com carinho. Havia costelinha assada, salada e vários acompanhamentos. Por favor, sentem-se. Vamos começar. Rafael disse, tirando o avental. Nós nos sentamos à mesa e Regina pegou um vinho. Este é bom. Trouxe da França. O líquido vermelho foi lentamente preenchendo as taças de vinho. Tim-tim. Brindamos. E o jantar começou. A comida estava deliciosa. O talento culinário de Rafael era notável. Rafael, você cozinha muito bem, viu? Obrigado. Hoje em dia, é a única coisa que me resta fazer. Rafael sorriu tristemente. O que está dizendo? Você trabalha no shopping, não é? Regina disse, tomando um gole de vinho. Eu só trabalho, né? Mesmo quando volto para casa, estou sozinho, e você está sempre ocupada. Não tem jeito. A resposta de Regina foi muito indiferente. A expressão de Rafael se endureceu por um momento. Mas logo ele sorriu e mudou de assunto. Lúcia, como você tem passado? E o Marcos, tudo bem? Fiquei um pouco surpresa com a pergunta repentina. Ah, está normal, sabe? O que quer dizer com normal? Rafael perguntou com um pouco mais de detalhe. Normal? No dia a dia? Eu gaguejei. Na verdade, pensando no que aconteceu ontem, dizer normal era uma mentira. Terminamos o jantar e fomos para a sala de estar. Regina bocejou assim que se sentou no sofá. Ah, estou um pouco cansada. Posso ir deitar primeiro. Já. Sim. Desculpa, não tenho dormido bem ultimamente. Regina disse isso. E entrou no quarto principal. Ficamos apenas Rafael e eu na sala de estar. Um silêncio estranho pairou no ar. Você quer mais vinho, Lúcia? Ah, sim. Obrigada. Rafael serviu vinho na minha taça. Vi sua mão tremer sutilmente. A Regina tem estado assim ultimamente. Chega em casa e dorme na hora. Acho que é por causa do trabalho. Não é só o trabalho. Rafael tomou um gole de vinho. Ela não tem interesse em mim. De jeito nenhum. A solidão estava clara em sua voz. Não é possível. A Regina gosta tanto de você? Não, não gosta. Estamos casados há 15 anos, mas sinto que estamos cada vez mais distantes.
Rafael olhou para mim. Em seus olhos havia tristeza misturada com outro sentimento. E você, Lúcia? Você realmente se dá bem com o seu marido? Por que você continua perguntando isso? Só por curiosidade. O silêncio reinou. Rafael tomou outro gole de vinho, e eu fiz o mesmo. Já estávamos abrindo a segunda garrafa. Vou ser honesto com você, Lúcia. A voz de Rafael tremeu um pouco. Nós não fazemos sexo nem uma vez por mês. Eu coloquei a taça de vinho na mesa. Era uma confissão muito íntima. Rafael, isso é. Não. Às vezes acontece. Mas acaba rápido. Lágrimas brotaram em seus olhos. Não sinto nada. É só como uma obrigação. Eu não sabia o que responder. Ele é pequeno também. Rafael disse em voz baixa. Nós simplesmente não combinamos. Era uma confissão chocante. Eu não podia acreditar que o marido da minha amiga estava me dizendo isso. Rafael, você bebeu demais. Não. É algo que eu queria dizer mesmo sem beber. Rafael olhou diretamente para mim. Como é você, Lúcia? Você é grande, né? Seu olhar percorreu meu corpo. Acho que deve ser completamente diferente da Regina. Meu coração começou a bater rápido. Eu sabia que tinha que parar essa conversa, mas meus lábios não se abriam. Seu marido deve ter sorte, Lúcia. Rafael sorriu tristemente. Naquele momento, lembrei-me da noite anterior, o lamento de Marcos, os soluços vindos do banheiro e a manhã que passei sozinha no sofá. Não. Uma palavra inesperada saiu da minha boca. Nós também. Não estamos bem. Os olhos de Rafael se arregalaram. Meu marido me rejeita. Ele diz que sou muito grande. Eu não sabia por que estava dizendo isso, mas não conseguia parar. Faz 10 anos que não temos nada direito. Para o meu marido, eu sou uma dor. Rafael mordeu o lábio. Então, Lúcia, você também, como eu. Sim, eu também estou sozinha. Olhamos um para o outro. Havia a mesma solidão em nossos olhos. Olhei o relógio. Já passava das 23 horas. Eu preciso ir. Levantei-me da cadeira. Sentia que não deveria ficar mais tempo. Lúcia. Rafael me chamou. Volte a outro dia. Quando a Regina não estiver. Eu não sabia como responder aquilo. Apenas acenei com a cabeça e saí pela porta. No carro, voltando para casa, agarrei o volante. O que tinha acabado de acontecer? Que conversa foi aquela com o marido da minha amiga? E por que eu não recusei a sugestão dele? Quando cheguei em casa, Marcos ainda não havia voltado. 2 semanas se passaram. Eu encontrei Regina algumas vezes na empresa. Mas agimos normalmente. Ei, vamos almoçar. Desculpa, tenho uma reunião hoje. Trocamos apenas conversas curtas e nos separamos. Regina ainda estava sobrecarregada com o trabalho e eu também estava ocupada com os assuntos da empresa. Mas a conversa daquela noite continuava girando na minha cabeça. A voz de Rafael, seu olhar e o que ele disse por último. Volte outro dia, quando a Regina não estiver. O mesmo acontecia em casa. Eu ainda não tinha conversa com Marcos e passávamos nosso tempo em quartos separados. Era uma quinta-feira à noite. Recebi uma mensagem de Regina. Vou viajar para a China amanhã, por 3 dias. Certo, boa viagem, cuidado. O Rafael vai ficar sozinho. Se tiver tempo, passe lá com o Marcos, por favor. Minha mão tremeu. Regina tinha dito isso sem nenhuma suspeita, mas outros pensamentos se acumulavam na minha cabeça. Na tarde de sexta-feira, recebi uma mensagem de Rafael. Lúcia, você está livre esta noite. Estou entediado sozinho. Segurei o celular e hesitei por um longo tempo. Eu devia ir. Eu sabia que não deveria, mas meus dedos já estavam digitando a resposta. Sim, vou. Depois do trabalho, passei em casa para tomar banho. Marcos, como sempre, havia saído para visitar a mãe. Ultimamente, ele ia à casa da mãe todo fim de semana. Eu sabia que ele estava apenas me evitando, mas não dizia nada. Olhei no espelho. Aos 58 anos, eu ainda tinha uma estrutura corporal robusta, graças ao exercício constante, mas este corpo era um objeto de pavor para meu marido. Coloquei a roupa e fui para o apartamento da Regina. No carro, eu continuava pensando: não devo fazer isso. Regina é minha amiga há 38 anos, mas minhas pernas já estavam me levando ao estacionamento do apartamento da Regina.
Toquei a campainha, a porta se abriu e Rafael estava parado ali. Ele estava com uma maquiagem mais carregada do que o normal e havia penteado o cabelo de novo. Seja bem-vinda, sua voz estava um pouco trêmula. Quando entrei na sala de estar, havia comida posta na mesa. Você não precisava se preocupar tanto com isso. Não, eu estava entediado de comer sozinho. Nós nos sentamos e começamos a comer. No início, tivemos conversas banais sobre o trabalho, o tempo, as notícias. Mas a conversa foi diminuindo e o silêncio se prolongou. Depois de terminar a refeição e irmos para a sala de estar, Rafael pegou o vinho. É o mesmo que bebemos da última vez. Ainda sobrou. As taças foram preenchidas, e nós nos sentamos um de frente para o outro, bebendo, uma taça, 2 taças, 3 taças. A primeira garrafa logo se esvaziou, e estávamos abrindo a segunda. Lúcia, Rafael começou com cautela. Você se lembra da nossa conversa da última vez? Sim, eu continuei pensando nisso. Ele tomou um gole de vinho. Que você também está sozinha, assim como eu. Meu coração começou a bater rapidamente. Que você tem sido rejeitada pelo seu marido por 10 anos, Lúcia. Eu também me sinto ignorado pela minha esposa há 15 anos. Não ignorado. Mas, Rafael parou de falar. Eu não sinto satisfação. Nenhuma. Lágrimas brotaram em seus olhos. Sinto que não sou reconhecido como homem. Eu bebi meu vinho em silêncio. Você realmente intimida seu marido, Marcos? A pergunta foi direta. Sim. Minha resposta foi curta. Ficou curioso. Quão diferente você é da Regina? Rafael se aproximou. A distância entre nós no sofá estava diminuindo. Eu gostaria de descobrir. Com essas palavras, eu gelei. Isso era cruzar uma linha. Mas ao contrário da minha vontade de recusar, meus lábios não se abriram. Espere um pouco. Eu me levantei, fui ao banheiro e joguei água fria no rosto. Olhei para o meu reflexo no espelho. O que estou fazendo? Traindo minha amiga, jogando fora 38 anos de amizade assim. Mas ao mesmo tempo, outro pensamento veio. Você foi rejeitada pelo seu marido por 10 anos. Você não foi reconhecida como mulher. Rafael está curioso sobre você. Ele te deseja. Saí do banheiro, voltei para a sala de estar. E Rafael estava sentado no sofá, esperando. Lúcia. Ele me olhou de baixo. Eu hesitei por um longo tempo, mas no final fiquei parada na frente dele. Os olhos de Rafael se arregalaram. Você é realmente completamente diferente da Regina. A voz dele estava trêmula. É assim que deve ser o normal. Quando a ponta dos dedos dele me roçou, o ar mudou. Foi o olhar caloroso que eu não sentia há 10 anos. Curiosidade, não rejeição. Expectativa, não medo. Lúcia. Rafael me olhou de baixo. Você ficaria comigo, esta noite. Naquele momento, toda a minha razão desapareceu. O rosto de Regina veio à mente, mas a fria rejeição de Marcos também. 38 anos de amizade e 10 anos de dor foram colocados na balança, e o desejo venceu, sim. Com a minha resposta, fizemos uma escolha da qual não poderíamos mais voltar atrás. Fomos para o sofá. Um calor estranho se espalhou quando Rafael se aproximou. Apesar de seus 55 anos, sua pele era firme, e seu corpo, que ele mantinha por trabalhar em um shopping de luxo, ainda era lindo. Você está nervosa? Rafael perguntou, segurando minha mão. Um pouco. Na verdade, eu estava muito nervosa. Eu sempre falhava com Marcos, e na maioria das vezes, nem tentávamos. Eu também estou nervoso. Rafael riu. Nós nos olhamos. Havia solidão, expectativa e uma pitada de culpa em nossos olhos. Ele me aceitou, respiramos juntos. Nunca soube que existia algo assim em 15 anos. Era uma sensação que eu também experimentava pela primeira vez. Sentir que havia uma pessoa que se encaixava perfeitamente, sentir que não estava sendo rejeitada, sentir-me reconhecida como mulher. A noite avançou. O luar entrava pela janela, e o relógio continuava a girar. Só depois das 2 horas da manhã tudo se acalmou, e nos deitamos lado a lado. Lúcia, Rafael disse, deitando a cabeça no meu braço. Obrigado. Pelo quê? Por me fazer sentir como um homem. Sua voz estava cheia de satisfação. Nunca tive algo assim com a Regina. E hoje, olhei para o relógio.
Estávamos juntos por muito tempo. E você, Lúcia, foi bom para você também? Sim, foi uma resposta sincera. Eram sensações que eu sentia pela primeira vez em 10 anos. Podemos nos encontrar de novo? Rafael perguntou com cautela. Com essa pergunta, a realidade voltou. Regina, minha amiga de 38 anos, o que eu acabei de fazer? Mas no momento em que senti o calor de Rafael, esses pensamentos desapareceram novamente. Eu respondi: sim, nos vemos. Naquela noite, dormi na casa de Regina, acordei pela manhã, tomei café com Rafael e voltei para casa com cautela. Marcos ainda estava na casa da mãe e a casa estava vazia. Tomei banho e olhei no espelho. A culpa me invadiu. Senti pena da Regina, mas, ao mesmo tempo, havia os sentimentos que eu havia experimentado pela primeira vez. Olhei para o celular. Havia uma mensagem de Rafael. Fui feliz hoje. Obrigado. Eu respondi. Eu também. Assim, uma relação irreversível começou. Um mês se passou. Eu encontrava Rafael toda vez que Regina viajava a trabalho, cerca de 2 ou 3 vezes por mês. Regina estava ocupada viajando para China, Japão e Sudeste Asiático, e toda vez que ela ia, Rafael ficava sozinho em casa. Lúcia, você está livre nesta sexta-feira. Recebi uma mensagem de Rafael. Regina vai viajar? Sim. Desta vez por uma semana. Uma semana? Era muito tempo. Eu vou. Enviei a resposta e baixei o celular. Eu estava sentada na minha mesa no trabalho, mas não conseguia me concentrar. Minha mente estava toda na sexta-feira. Diretora Lúcia. A secretária entrou e me entregou alguns documentos. Este é o cronograma de reuniões desta semana. Ah, sim. Obrigada. Peguei os documentos, mas o conteúdo não entrava na minha cabeça. Na hora do almoço, Regina ligou. Vamos almoçar. Encontrei Regina no refeitório da empresa. E aí, que cara é essa? Você está com olheiras gigantes. Regina riu. É muito trabalho ultimamente. Era mentira. Não era por causa do trabalho, mas porque eu não conseguia dormir à noite. Por causa da culpa. Você também precisa descansar. Vou tirar umas férias depois desta viagem. Vou viajar com o Rafael. Fiquei surpresa com o que saiu da minha boca. Viajar? Será que o Rafael vai querer? Ele fica dizendo que está ocupado e trabalha até nos fins de semana. Mesmo assim, pergunte a ele. Vocês precisam passar um tempo juntos como casal. É verdade, estamos casados há 15 anos e nunca fizemos uma viagem decente, exceto a lua de mel. Regina disse, comendo. Mas, e você e o Marcos, como estão? Parei de mexer com o talher com a pergunta repentina. O quê? Só, se vocês estão bem. Ah, sim, normal. Você também devia viajar com o Marcos. Dizem que passar tempo junto ajuda o casal. Regina disse isso sem saber de nada, sem saber o que eu estava fazendo com o marido dela. Terminei o almoço e me levantei. Certo, entendido. Voltei para minha mesa. O rosto de Regina vinha constantemente à minha mente. Minha amiga desde a faculdade. A amiga que esteve ao meu lado nos momentos difíceis e riu comigo nos momentos de alegria. Eu estava traindo essa amiga. Mas na sexta-feira, eu fui inevitavelmente para o apartamento da Regina. Toquei a campainha e Rafael abriu a porta. Você veio? Ele estava com uma maquiagem mais forte que o normal e havia um cheiro de perfume. Sim, meu cumprimento foi curto. Já não precisávamos de palavras. Assim que a porta se fechou, Rafael colocou os braços em volta do meu pescoço. Eu senti sua falta. Eu também. Como sempre, o tempo se estendeu. 1 hora, 2 horas, Rafael não se cansou. E eu também não, Lúcia, Rafael disse, aninhado em meus braços. Eu teria enlouquecido se não fosse por você. A mágoa estava em sua voz. Eu também. Fui honesta. Então, nós combinamos, não é? Rafael sorriu. Sim, nós combinamos. Naquela noite, dormi na casa de Rafael. Acordei pela manhã, tomamos café juntos e voltei para casa com cautela. Esse padrão se repetiu, 2 ou 3 vezes por mês, às vezes 4. A culpa me invadia toda vez que encontrava Regina na empresa. Mas eu ia para Rafael. Em casa, Marcos continuava a me rejeitar. Certa noite, meu marido Marcos disse: Acho que vou trocar de quarto. Por quê?
Seu quarto atual está pequeno. Você quer se mudar para o principal. Eventualmente, Marcos se mudou para o quarto principal, e eu passei a usar o quarto menor, uma vida completamente separada. Quando eu acordava de manhã, Marcos já havia saído para trabalhar, e quando eu voltava à noite, ele ficava apenas no seu quarto. Não havia conversa, nem carinho, nada. Éramos apenas estranhos, vivendo na mesma casa. Quanto mais isso acontecia, mais profunda ficava minha relação com Rafael, ultrapassou a simples relação física, e sentimentos começaram a se envolver. Lúcia, eu só penso em você ultimamente. Rafael disse. Eu também. Era verdade. Eu pensava em Rafael a caminho do trabalho, durante as reuniões, e enquanto jantava, seu riso, seu calor, o tempo que passamos juntos, era um sinal perigoso. Eu sabia que as coisas ficavam mais complicadas quando os sentimentos se envolviam, mas eu não conseguia parar. Eram sentimentos que eu não tinha experimentado em 10 anos. Alguém me desejar, me esperar, sentir-se satisfeito comigo. Eu percebi pela primeira vez o quanto isso era um grande conforto. 6 meses se passaram. A relação com Rafael havia se tornado parte da minha rotina. Quando Regina viajava, eu naturalmente encontrava Rafael e passávamos a noite juntos, mas era hora de sermos mais cautelosos. Numa tarde de quarta-feira, fui a um shopping a trabalho, estava planejando um evento para clientes VIP da empresa e precisava coordenar com o shopping. Ao sair do vezes lounge vezes de clientes no 7º andar, alguém me chamou. Lúcia. Olhei para trás e Rafael estava lá. Vestido com seu uniforme de trabalho, ele parecia diferente do normal. Ah, Rafael. Havia muitas pessoas por perto. Funcionários do shopping, clientes, transeuntes. Trocamos cumprimentos de forma estranha. Vim a trabalho. Ah, entendi. Eu também estou em serviço. Uma colega, que parecia ser da equipe, estava ao lado de Rafael. A funcionária olhou para nós 2 vezes, com um olhar desconfiado. Eu. Preciso ir na frente, Rafael disse, parecendo envergonhado. Certo. Bom trabalho. Rafael saiu apressadamente com a colega. Naquela noite, Rafael me ligou. Lúcia, hoje eu fiquei assustado. Por quê? A colega perguntou. Quem é aquele homem? O que você disse? Eu disse que era o marido da minha amiga, mas a expressão dela estava estranha. Acho que ela percebeu algo. A voz de Rafael estava trêmula. Não vamos ser descobertos. Vamos. O silêncio reinou. Na verdade, eu também estava pensando nisso. Tínhamos sido cuidadosos por 6 meses, mas sabíamos que poderíamos ser descobertos a qualquer momento. Temos que ter mais cuidado. Sim. Mas, Lúcia, estou com medo. De quê? Se formos descobertos, pela Regina, pelo Marcos, pela empresa, nossas vidas seriam destruídas. Ele estava certo. Se fôssemos descobertos, tudo acabaria. Então, teremos que ser mais cuidadosos. Como? Podemos nos encontrar novamente no shopping. Alguém pode nos ver. Então, uma palavra inesperada saiu da minha boca. E se nos divorciarmos? Rafael me olhou com os olhos arregalados. O quê? Nós 2 nos divorciamos e nos encontramos abertamente. Lúcia, você está falando sério. Por que não? Nossos casamentos já acabaram, não é? Eu sou rejeitada pelo Marcos, e você é ignorado pela Regina. Rafael mordeu o lábio. Mas e a Regina? Ela é sua amiga há 13 anos. Aquela frase me atingiu no peito. Eu já estava traindo Regina, e agora pensando em divórcio. A Regina vai entender depois. Eu sabia que era mentira. Regina nunca entenderia. Lúcia, estou com medo. Rafael se aninhou em meus braços. Divórcio é uma decisão muito grande. Vamos continuar nos encontrando com cuidado. Como agora, no final, decidimos continuar a relação, mas algo mudou a partir daquele dia. Toda vez que nos encontrávamos, eu ficava apreensiva e com medo de que alguém nos visse. Os momentos felizes estavam se transformando em ansiedade. Na segunda-feira seguinte, encontrei Regina na empresa. Nós nos esbarramos no corredor. Ei, Lúcia. Oi. O que você fez no fim de semana? Meu coração afundou. Eu tinha passado o fim de semana com Rafael. Fiquei em casa. Eu também.
Quase morri de cansaço depois da viagem. Regina abateu no meu ombro. Vamos jantar na minha casa nesta sexta-feira. Traga o Marcos. O Rafael vai preparar a comida. Marcos. Sim. Vamos jantar nós 4. Depois de tanto tempo, a Regina vai cozinhar. Eu não podia recusar. Certo. Combinado. Ótimo. Então nos vemos na sexta. Regina acenou e se afastou. Fiquei parada ali. Um jantar de 4 na sexta-feira. Eu, Rafael, Regina e Marcos. A ideia era terrível. Voltei para o escritório e mandei uma mensagem para Rafael. A Regina quer que a gente jante nós 4 na sexta. A resposta veio imediatamente. Eu ouvi. O que fazemos? Não tem jeito. Temos que ir. Você acha que a Regina está desconfiando? Acho que não. Ela deve só querer jantar com os amigos. Mas eu estava ansiosa. Chegou a sexta-feira. Eu disse a Marcos. Temos que ir jantar na casa da Regina hoje à noite. Por quê? A Regina quer que a gente jante nós 4. Que chato. Mesmo assim, temos que ir. Ela é minha amiga. Marcos se vestiu a contragosto, fomos juntos para o apartamento de Regina. Não houve conversa no carro. Marcos olhava pela janela e eu me concentrava na direção. Chegamos ao apartamento de Regina, toquei a campainha e Rafael abriu a porta. Sejam bem-vindos. A voz dele estava mais dura que o normal. Entramos na sala de estar e Regina se levantou do sofá para nos cumprimentar. E aí, Lúcia? E o Marcos? Que bom que veio. Marcos cumprimentou-a brevemente. A comida já estava posta na mesa. Os 4 nos sentamos para começar o jantar. A atmosfera estava estranha. Como está a escola ultimamente, Marcos? Rafael começou. Ocupado, preparando as provas finais. Deve ser cansativo. Tudo bem? Apenas respostas curtas foram trocadas. Regina abriu o vinho. Vamos brindar. Há quanto tempo não nos reunimos nós 4? Brindamos, mas a atmosfera continuou pesada. Lúcia, que cara é essa? Regina perguntou. O quê? Você parece cansada, muito trabalho. Sim, um projeto ultimamente. Era mentira. Não era por causa do trabalho, mas da culpa. Você precisa descansar, cuidar da saúde. Regina bateu no meu ombro. Naquele momento, senti vontade de chorar. Eu estava traindo uma amiga tão boa. Rafael, você também parece cansado, hein? Regina olhou para Rafael. É muito trabalho. Não se esforce demais. Saúde em primeiro lugar. Os olhos de Rafael e os meus se encontraram. Havia ansiedade e culpa nos seus olhos. Terminamos o jantar e fomos para a sala de estar. Regina serviu café e nos sentamos no sofá para conversar. Já faz 15 anos que estamos casados, Regina disse, olhando para Rafael. 15 anos. Passa rápido. Pois é. E vocês, Lúcia e Marcos, estão há 10 anos. Regina olhou para nós. 10 anos de casados. Agora vocês são um casal de verdade. Vocês se conhecem completamente, né? Marcos bebeu o vinho. Saber tudo não significa que seja bom. A atmosfera ficou fria com o comentário repentino de Marcos. O que você quer dizer? Rafael perguntou. Saber tudo significa que não há mais o que esperar. A voz de Marcos estava fria. Nosso casamento acabou. Somos estranhos vivendo na mesma casa. Marcos, eu disse. Mas ele continuou. O que é casamento? É apenas um contrato legal. Se o amor e o afeto desaparecem, o que resta? O silêncio reinou. Regina riu sem jeito. Marcos, você deve ter bebido demais. Não, não bebi. Estou perfeitamente lúcido. Marcos se levantou. Vou esperar lá fora. Vou esperar no carro. Marcos saiu. E ficamos nós 3 na sala de estar. Me desculpem. Marcos tem estado muito estressado ultimamente. Eu me desculpei. Tudo bem. Todo mundo tem momentos difíceis. Regina assentiu, compreensiva. Você precisa se dar bem com o Marcos. Um casal tem que se apoiar. Aquela frase doeu no meu peito. Regina era uma amiga realmente boa, e eu estava traindo-a. Certo, entendi. Eu também preciso ir. Levantei-me. Encontrei o olhar de Rafael por um momento enquanto ele me acompanhava até a porta. Havia emoções complexas em seus olhos. Quando entrei no carro, Marcos estava olhando pela janela. Marcos, por que você fez aquilo lá dentro?
Só disse a verdade. Você também sabe. Nosso casamento acabou. Marcos olhou para mim. Não me importo com o que você faz lá fora. Não me interesso mais. Fiquei paralisada. Marcos percebeu algo. Mas ele não disse mais nada. E eu também não perguntei. No caminho para casa, minha cabeça estava confusa. Parecia que havia chegado a hora de tomar uma decisão. Uma semana se passou após aquela noite. Regina me ligou. Vou viajar a trabalho neste fim de semana. Para onde? Para Salvador. Desta vez, por 3 dias. Certo. Boa viagem. Cuidado. Desliguei o telefone e mandei uma mensagem para Rafael. Regina vai viajar no fim de semana. Eu sei, Lúcia. Desta vez temos que ter cuidado. Por quê? Marcos falou aquelas coisas estranhas da última vez. Será que ele não percebeu algo? Acho que não. Marcos não tem interesse em mim. Mesmo assim, nos vemos no sábado. Na noite de sexta-feira, Regina viajou. No sábado de manhã, Marcos saiu cedo para visitar a mãe. E à tarde, eu fui para o apartamento de Rafael, abri a porta, e Rafael estava me esperando. Lúcia, ele se aninhou em meus braços. Senti sua falta. Eu também. Passamos a tarde inteira juntos, e à noite nos deitamos lado a lado na cama para descansar. Lúcia, estou com fome. O que pedimos para comer? Não, eu cozinho. Rafael se levantou e se vestiu. Eu também me vesti e saí para a sala. Rafael começou a cozinhar na cozinha, e eu me sentei no sofá assistindo TV. Era um momento de paz, como um casal de verdade. Jantamos, bebemos vinho e voltamos para o quarto. A noite avançou, e ficamos juntos até de madrugada. Lúcia, durma aqui hoje. Tudo bem? Sim. A Regina só volta amanhã à noite. Eu assenti. Fechei os olhos pacificamente ao lado dele naquela noite. Domingo de manhã, 9 horas, abri os olhos na cama. Rafael ainda estava dormindo, e eu me levantei com cuidado e fui para o banheiro, lavei o rosto e estava prestes a voltar para o quarto quando ouvi um barulho na porta da frente, chave na fechadura. Porta abrindo, Rafael. O trabalho acabou mais cedo, então. Era a voz de Regina. Eu congelei, tentei fechar a porta do quarto rapidamente, mas já era tarde. Regina estava andando pelo corredor e abriu a porta do quarto. Rafael se levantou na cama, surpreso, e eu estava parada perto do banheiro. O tempo parou. Regina olhou para nós dois. Lúcia. A voz de Regina estava trêmula. O que é isso? Rafael se levantou, puxando o cobertor. Regina, o que está acontecendo? O rosto de Regina ficou pálido. Lúcia, você e o Rafael, nenhuma palavra saiu da minha boca. Responda. O que vocês dois fizeram? A voz de Regina aumentou. Regina, se acalma. Me acalmar. Como posso me acalmar? São 38 anos. Lúcia, você é minha amiga há 38 anos. Lágrimas brotaram nos olhos de Regina. Como? Como você pôde fazer isso? Me desculpa. Essa foi a única palavra que saiu da minha boca. Desculpa. Desculpa por quê? Regina agarrou minha gola. Você dormiu com meu marido e me pede desculpa. Regina, se acalma. Me acalmar. Como posso me acalmar? Regina me empurrou. Há quanto tempo isso dura? O silêncio reinou. Não vai responder. Há quanto tempo? 6 meses. Rafael disse em voz baixa. 6 meses. Você me enganou por 6 meses. Regina riu, desamparada. Eu pedi para você cuidar do Rafael enquanto eu viajava, e foi assim que você cuidou dele. Regina. Eu saio. Regina apontou para a porta da frente. Saia daqui agora. Nunca mais apareça na minha frente. Juntei minhas roupas e fui para a porta da frente. Ouvi Rafael chorando atrás de mim. Regina, me desculpa. A culpa foi minha. Você também saia. Vamos nos divorciar. A voz de Regina estava fria. Saí pela porta. Enquanto descia as escadas, minhas pernas falharam. Sentei no estacionamento e chorei por um longo tempo. Foi o momento em que 38 anos de amizade terminaram. Não houve contato por uma semana, nem de Regina, nem de Rafael. Eu não consegui ir trabalhar por medo de encontrar Regina. Tirei uma licença médica e fiquei em casa. Marcos ainda estava na casa da mãe e eu estava sozinha na casa vazia. Uma semana depois, recebi uma mensagem de Regina. Me encontre. Temos que conversar.
Encontramo-nos em um café perto da empresa. Regina parecia ter emagrecido muito em uma semana. Sente-se. Regina disse, curta. Eu me sentei na frente dela. Decidi me divorciar. Regina. Eu e o Rafael já estamos preparando a papelada. Regina tomou um gole de café. Foram 38 anos. Lúcia, a voz dela estava trêmula. Desde a faculdade até agora, você sempre esteve ao meu lado. Me desculpa. Desculpa. Você era minha amiga. Mais próxima do que uma irmã. Lágrimas brotaram nos olhos de Regina. E você dormiu com meu marido. Eu sinto muito de verdade. Chega. Não quero ouvir a palavra desculpa. Regina se levantou. Eu pedi demissão na empresa. Não posso mais ficar no mesmo lugar que você. Regina, a empresa. Você também pede demissão. Ou eu peço. Eu peço demissão. Certo. Regina se virou. Nunca mais me ligue. Nossa relação acaba aqui. Regina saiu do café. Fiquei sentada ali e chorei por um longo tempo. Foi o momento em que 38 anos de amizade terminaram completamente. Voltei para casa, abri a porta da frente e ouvi um barulho lá dentro. Marcos estava em casa, fazendo as malas. Marcos, vamos nos divorciar. A voz dele estava fria. Marcos, vamos conversar. Eu ouvi sobre tudo da Regina. Marcos olhou diretamente para mim. Você traiu minha confiança com o marido da sua amiga por 6 meses. Marcos. Que nojo. Como você pôde fazer isso com sua amiga? Marcos pegou as malas. Vou enviar os papéis do divórcio. Assim. ****. Marcos, por favor, me escuta. Não quero escutar. Acabou. Marcos abriu a porta da frente. A propósito, eu não estava sozinho. Eu estava bem sem você. Marcos saiu. E ouvi o som da porta fechando. Eu caí no chão da sala de estar. Tudo desmoronou. Minha amiga e meu marido. Ambos tinham ido embora. Olhei para o celular. Havia uma mensagem de Rafael. Lúcia, podemos nos encontrar. Eu respondi. Onde? No dia seguinte, encontrei Rafael. Em um parque. Rafael também parecia ter emagrecido muito. Lúcia. Sentamos em um banco. O que vamos fazer? Rafael perguntou. Não sei. Eu vou me divorciar da Regina. Já concordamos. Eu também vou me divorciar do Marcos. O silêncio reinou. Então nós dois. Rafael começou com cautela, mas eu balancei a cabeça. Não. Por quê? Você foi a primeira a sugerir o divórcio. A perplexidade estava na voz de Rafael. Era diferente naquela época. O quê? Naquela época, eu tinha medo de ser descoberta e queria continuar te vendo, mas agora eu parei por um momento. Eu vi o rosto da Regina, aquele olhar de traição. Vi 38 anos de amizade desmoronarem diante dos meus olhos. Rafael mordeu o lábio. Se nos divorciarmos e ficarmos juntos, isso será uma segunda traição para a Regina. Ela ficará ainda mais magoada ao nos ver felizes. Mas, para ser honesta, olhei diretamente para Rafael. Nossa relação não começou por amor. Não é. Começamos porque ambos estávamos sozinhos e precisávamos de conforto por sermos rejeitados pelos nossos cônjuges. Eu te amo, Lúcia. Não. Nós apenas preenchemos a solidão um do outro. Rafael chorou. Uma relação que começa assim vai desmoronar novamente. Uma relação construída sobre a culpa não pode durar. Então, você vai ficar sozinha. Sim. Este é o preço que tenho que pagar. Eu me levantei. Me desculpa. Rafael. Lúcia, não vá embora. Seja feliz. Encontre uma boa pessoa. Saí do parque. Ouvi Rafael chorando atrás de mim, mas não olhei para trás. Tudo acabou. 38 anos de amizade com Regina, 10 anos de casamento com Marcos, 6 meses de relação com Rafael, tudo foi destruído pelas minhas próprias mãos. Pedi demissão da empresa, não podia mais trabalhar no mesmo lugar que Regina, recebi a indenização e aluguei um pequeno apartamento. Eu precisava de um novo emprego, mas não havia muitas vagas para uma ex-diretora de 58 anos. No final, consegui um emprego como gerente em uma pequena empresa. Meu salário foi reduzido pela metade. 1 ano se passou. Agora eu moro em um apartamento menor. Saí da empresa anterior
e trabalho como gerente em uma pequena e média empresa. É sexta-feira à noite. Antigamente seria a hora de beber com Regina ou encontrar Rafael. Mas agora estou sozinha, comprei um prato pronto no supermercado e voltei para casa. Esquentei no micro-ondas e sentei à pequena mesa de jantar. Liguei a TV, mas não prestei atenção ao conteúdo. Comi a refeição e peguei o celular. Os nomes de Regina e Marcos ainda estão na lista de contatos, mas não posso ligar. Fui bloqueada nas mensagens, pessoas que foram completamente apagadas da minha vida. Há alguns meses, ouvi notícias de Regina de um colega da empresa. Regina se casou novamente. Disseram que ela se casou com um homem mais jovem e estava vivendo feliz. Era uma boa notícia. Regina encontrou uma nova felicidade. Ouvi notícias de Marcos também. Ele foi promovido a diretor, um cargo que ele sempre sonhou. Marcos estava até melhor sem mim. Não ouvi notícias de Rafael. Ele provavelmente saiu do shopping. Seria difícil continuar trabalhando naquele shopping depois do divórcio. Terminei a refeição e lavei a louça. Olhei pela janela. Estava chovendo. Vi pessoas andando na rua. Um casal caminhava usando um guarda-chuva juntos. Senti inveja. Eu também fui assim um dia. Lembrei-me de dividir um guarda-chuva com Marcos quando nos conhecemos. Mas isso foi há muito tempo. Deitada na cama, olhando para o teto. O passado volta. Eu e Regina bebendo na faculdade. O dia em que entramos na primeira empresa juntas. Participando dos casamentos uma da outra. Todos os momentos que passamos juntas por 38 anos. Eu destruí tudo isso. Por 6 meses de prazer, 2 pessoas preencheram a solidão uma da outra. Mas o preço foi muito alto. Vale a pena arriscar uma vida inteira por um momento de satisfação? A resposta é clara. Não valia. Mas quando percebi, já era tarde demais. Obrigada por ficar comigo até o final desta longa história hoje. Se alguém chegou até aqui, um like, uma inscrição e um comentário de "Obrigado por compartilhar" nos dariam um grande apoio.